Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ano. Hoje é 10 de janeiro. Sou Steven Tutani, falando de Harare, Zimbábue. E olá da Gravações, a voz de Deus, de Jeffersonville. Sou Levi Leadingham, substituindo o irmão William esta semana. Estou feliz por estar aqui. Oh sim, o irmão William perdeu a voz. O diabo não deve ter gostado de todas as canções que eles estavam cantando lá no deserto. Um perdedor. Mas o irmão Will está se sentindo bem. Ele não está tão mal quanto parecia, como dissemos anteriormente, então isso é ótimo. Por causa disso, temos o privilégio de ter o irmão Levi aqui conosco. Bem-vindo, irmão. É ótimo tê-lo aqui. Você não é novo no podcast. Já participou do podcast algumas vezes, mas geralmente está no departamento missionário. Na verdade, a última vez que falei com você, você estava no Brasil. Sim, irmão, eu estava. E estou feliz por estar de volta aqui. Eu meio que te surpreendi naquela viagem, não é? Oh, sim. Foi uma surpresa abençoada. Você se importaria de nos contar o que estava acontecendo lá? Sim, com certeza. Na semana passada, fui de avião para o nosso escritório de São José com o irmão David Wirtz, que é responsável pela obra na América Central e do Sul. E enquanto estávamos no escritório conversando com alguns irmãos, o irmão José, que é o nosso representante da Gravações A Voz de Deus, da Venezuela, tinha acabado de nos contar que sempre quis conhecer o irmão Gordon Tutani, mas nunca teve a oportunidade antes que o Senhor o levasse para o lar. Bom, foi bem naquela hora que você me enviou uma mensagem no meu celular. É sério? Então tive uma ideia na hora. Corri e conectei meu computador à tela grande que eles tinham lá no escritório e fiz uma pequena videochamada surpresa para você e os irmãos. Irmão, você deveria ter visto a expressão no rosto deles quando te viram na tela grande. Oh, eles estavam radiantes. Radiantes de ambos os lados. Eu gostei muito. Sabe, eu obviamente não os conhecia pessoalmente. Conhecia o irmão Jeff, porque meu pai falava dele quando eles faziam as turnês Captem a Visão juntos e coisas assim. Mas os outros irmãos, quando se apresentaram, lembrei-me. Nós falamos sobre esses nomes e seus países e a obra que fazem no podcast. Então, foi uma ótima reunião. Gostei muito. E o que foi incrível é que naqueles poucos minutos dava para perceber imediatamente que estávamos em sintonia. Temos o mesmo fardo. Cremos na mesma coisa, na mesma missão. Foi incrível sentir e poder fazer parte daquela camaradagem que estava acontecendo ali. E vi que vocês tinham representantes de vários países naquela sala. Sim, irmão. Tínhamos. Tínhamos uma grande equipe. Tínhamos o irmão Jeff, do Chile. Tínhamos o irmão José, da Venezuela, e o irmão Roger, do escritório do Peru. E também vários irmãos de diversas partes do Brasil estavam lá no escritório na semana passada. Uau! E foi um momento maravilhoso. O irmão José achou que era hora de se reunir pessoalmente com esses irmãos para descobrir suas necessidades e conversar com eles sobre a obra em seus países. Também tivemos algumas entrevistas com os irmãos do Brasil, tentando encontrar alguma ajuda para o irmão Anderson com a grande obra que está acontecendo no Brasil. Conseguimos realizar muitas coisas e foi uma oportunidade perfeita para ter um tempo pessoal com os irmãos, descobrir suas necessidades e tivemos um tempo maravilhoso de companheirismo e encorajamento mútuo na palavra. Isso é maravilhoso. É disso que se trata, de verdade. Lembro-me do irmão Brana dizer domingo passado que, sabe, ele está falando sobre como estes tempos serão tirados de nós. E ele disse, portanto, nós devemos fazer tudo o que sabemos para fazer com que isto cada minuto conte. E vejo que a grande máquina de Deus está funcionando em todo o mundo de muitas maneiras, para assegurar que isso aconteça. Amém. Que bênção. Vimos isso acontecer em primeira mão na semana passada com aqueles irmãos, ver o que o Senhor está fazendo em todo o mundo. Louvado seja o Senhor. E falando sobre a mensagem do domingo passado, foi uma carga e tanto, irmão Steven. Foi uma grande carga, meu amigo, e gostei muito como, logo no início de sua oração, ele disse o seguinte: Pode haver alguns através das nações ao redor do mundo, até mesmo que esta fita venha a encontrar em seus lares ou em suas igrejas.
Nós rogamos, Senhor, que enquanto o culto estiver em andamento, ou a fita estiver sendo tocada, ou em qualquer posição em que estejamos, ou condição, que o grande Deus dos céus honre esta sinceridade do nosso coração esta manhã e cure os necessitados, deles aquilo de que eles necessitam. Amém. Quero dizer, como dizia a carta, essa é a voz de Deus. Ok? Amém. E Ele está nos dizendo, deem a eles o que precisam. Então isso está feito. E então estava pensando no começo, isso parece 2025, ou não? Sabe, em suas casas, em suas igrejas, reunindo-se para ouvir as fitas. Fico emocionado que Deus sabia. Ele sabia que estaríamos aqui com essas fitas. Não sei, isso me faz sentir muito bem. Com certeza. Temos bons motivos para nos sentirmos bem. Sim, senhor. E você está certo. Sempre dizemos que esta mensagem é mais atual do que as notícias de amanhã. Com certeza. Mas são as notícias da noiva e nós cremos nisso com as fitas. E aqui está outra citação que se encaixa perfeitamente com o que o irmão Brana acabou de dizer. E vejam bem diante dos nossos próprios olhos. E isto não está em um canto, isto é mundialmente conhecido. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias, viver. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Aleluia! Oh, meu Deus! Ele acabou de me dizer que tem o Espírito Santo. E todos, os crentes que ouvem as fitas, que creram na palavra que foi predestinada para este dia, vivificada. Amém. Você e eu também. É como eu talvez tenha falhas em outros aspectos, mas creio nisto e é a evidência do Espírito Santo. Tenho certeza de que todas as pessoas que ouvem as fitas aí, nós nos identificamos com isso. Nós vemos isso e somos gratos ao Senhor por nos permitir ver isso. Amém, irmão Steven. Eu creio nisso. Amém. Todos nós cremos. É sua graça. Lembro-me de que ele disse isso nessa fita também. Nós, criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas sua graça nos mantém através disto. Olhem quantos perdidos e cegos. Quantos pecadores estavam lá no mundo na hora em que fui salvo. Deus salvou-me com um propósito e estou decidido por sua vontade a cumprir esse propósito. Amém. A graça de Deus. Não há dúvida de que esse propósito era para nós. E ele estava falando diretamente para nós, ouvindo essas fitas. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, para encerrar nossa introdução, tenho mais uma pequena citação encorajadora em que o irmão Brana disse estas palavras. A pequena noiva se preparou. Não falta muito. Somente mantenham-se firmes. Não vai demorar. E estamos nos mantendo firmes, irmão Brana. Sim, estamos. Amém. Em outubro, anunciamos que o primeiro lote de 570 unidades de energia solar personalizadas havia chegado ao escritório do Malawi. Essas unidades serão colocadas em igrejas remotas como pontos centrais de distribuição para os crentes que não têm energia para manter seus tablets carregados. Muitas dessas unidades já foram enviadas para os países de Moçambique, Zâmbia, África do Sul e Namíbia. Os escritórios desses países já estão trabalhando em viagens de acompanhamento para entregar essas unidades às pessoas que precisam. Enquanto isso, outro lote de unidades solares acaba de chegar aos países da Guiana e Honduras, e os irmãos estão trabalhando a todo vapor para distribuí-las. Na Guiana, o irmão Paul Ross já instalou 2 unidades solares em locais remotos na vila de Tóquio, perto da fronteira com o Brasil. E em Honduras, o irmão Nelson e o irmão Ariel estão planejando uma viagem a regiões bem rurais e remotas, onde 8 igrejas não têm eletricidade. Isso será uma grande ajuda e bênção para eles, para manter seus tablets carregados para que possam permanecer na palavra. Estou gostando muito de ouvir sobre isso, irmão Levi. Sei que as declarações circularam um pouco em torno da voz de Deus, que, amigo, esta é a obra mais importante na face da terra.
assegurar que a noiva ouça a voz de Deus. E essa é uma peça importante do quebra-cabeça, e sei que você trabalhou muito nos bastidores desse projeto solar. E talvez seja bom, neste momento, recapitular para o nosso público, porque isso era necessário, e parte do trabalho que você fez nos bastidores para tornar isso possível. Sim, com certeza. Só para recapitular um pouco, uma vez que concluímos a maior parte da distribuição dos tablets e os colocamos nas mãos das pessoas, o foco pôde se voltar um pouco para quais outras necessidades poderiam existir. E uma delas que encontramos foi em locais mais remotos, que havia recursos energéticos limitados e, em alguns lugares, nenhum, o que representa um grande problema quando se tem um dispositivo eletrônico. Certo. Então, o irmão José voltou parte de sua atenção para levar unidades solares às pessoas que se encontram nessa situação. E como sempre, não havia nada que atendesse às nossas necessidades naquele momento. Por isso, tivemos que projetar nossa própria unidade solar personalizada para atender a esse propósito. E graças a Deus, deu certo e estamos levando-as para as pessoas no campo. Vamos enviar uma unidade para cada igreja em cada um desses locais para que todos os crentes possam se reunir ao mesmo tempo, geralmente às quartas-feiras ou domingos. E o maior número possível de pessoas possa carregar seus tablets durante esses cultos, enquanto estiverem presentes. Obrigado por compartilhar isso, irmão Levi. É uma ótima notícia. Sei que temos nossa remessa vindo do Malawi e os crentes estão esperando por ela, porque definitivamente há uma necessidade de manter esses tablets carregados. Sim, irmão. E continuando, ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, temos o mais recente lote de tablets Agapo que foram carregados em navios porta-contêineres e partiram para o alto mar. 5.000 estão a caminho da Zâmbia, 2.500 para Moçambique e 2.300 para a Nicarágua. Temos outros 500 que estão programados para serem enviados para o Burundi e tudo isso acontecerá na próxima semana, querendo o Senhor. Vários outros países também estão na fila para receber suas remessas diretamente do nosso distribuidor nas próximas semanas. Outros 1.100 tablets chegaram à sede da Gravações A Voz de Deus e estão sendo preparados para serem enviados a 8 países da América Central e do Sul, a fim de suprir as necessidades dos crentes de lá. Recebemos recentemente um relato de campo do irmão Jacques, nosso responsável pelo escritório da Gravações A Voz de Deus de Mbandaka, na República Democrática do Congo. O escritório de Mbandaka supervisiona muitas bibliotecas em toda a região, e o irmão Jacques acaba de concluir uma viagem de acompanhamento que estava originalmente planejada para 2 dias, mas, pela graça de Deus, foi realizada em apenas 1 dia. Na quinta-feira, 11 de dezembro, o irmão Jacques e seu ajudante, o irmão Rodin, partiram do escritório pouco depois das 5 da manhã, viajando na motocicleta do escritório. Cerca de 4 horas depois, eles chegaram ao seu primeiro destino, localizado em Bokeng, a cerca de 132 quilômetros. O que deixou nossos irmãos um pouco apreensivos em relação a essa viagem foi o estado que eles imaginavam que as estradas estariam. Mas, para sua grande surpresa, as estradas estão muito melhores. Eles relatam que o governo está trabalhando na estrada principal que conecta todas as bibliotecas sob a supervisão do escritório de Mbandaka. O que antes exigia uma viagem de 2 dias agora pode ser concluído em um único dia. Isso é realmente uma resposta às orações. Eles dizem que isso permite que a equipe sirva aos crentes nessas regiões remotas com muito mais eficiência. Uau! Isso é certamente a providência do Senhor, irmão Levi. As estradas afetam muito essas viagens. Elas afetam o itinerário. Lembro-me de uma vez em que relatamos como os crentes esperaram 2 dias. Sabe, algo tinha dado errado, é muito desgastante quando as estradas não estão em boas condições. Mas louvado seja o Senhor por ter inspirado o governo a consertar todas as estradas que conectam todas as bibliotecas. Tenho certeza de que isso vai facilitar muito o trabalho dos missionários, porque eles passam muito tempo na estrada e tenho certeza de que você tem experiência com isso ao tratar com alguns dos nossos missionários. Com certeza.
Isso faz uma enorme diferença. E sei que relatamos muito sobre as condições das estradas, mas é um problema real. E é algo que realmente desgasta muito esses irmãos. Desgasta muito nossos veículos. Na verdade, estamos no processo de substituir nossa caminhonete de Moçambique. O irmão Lee rodou quase 320 mil quilômetros com essa caminhonete nos últimos 2 anos. Ele tem viajado muito. E já substituímos os amortecedores e os pneus várias vezes nessa caminhonete devido ao desgaste causado pelas estradas. Lembro-me de que ele estava aqui no Zimbábue há pouco tempo, trocando pneus. E lembro-me de uma vez, só para dar uma ideia, estávamos indo viajar. Saímos às 2 da manhã e as 2 primeiras horas foram tranquilas. Mas aquele trecho de 88 quilômetros entre Kadoma e Saniate era simplesmente como... Não era uma estrada. Era... não sei o que era. Algo como... sabe, grandes velhos buracos. E levamos 4 horas para percorrer esses 88 quilômetros. Uau! Assistimos ao nascer do sol e tivemos a primeira reunião. Depois dirigimos mais 2 horas e voltamos essas 2 horas. E então começamos outro trecho de 4 horas na mesma estrada. Então, se isso tivesse sido consertado, teríamos economizado 3 horas em cada sentido. E isso daria 6 horas no total. Então, eu gosto muito quando o Senhor faz ou dá esses momentos de alívio a esses missionários. Torna um pouco mais fácil de consertar a estrada. E sei que é, sem dúvida, o Senhor. Ele está cuidando do seu povo, da sua obra, e garantindo que a obra siga adiante. Sim, irmão. Bom, continuando com o relato, quando eles chegaram a Bokenge, o irmão Moise, nosso bibliotecário de Ingende, já estava lá esperando, junto com alegres irmãos que ficaram muito felizes em ver a equipe do escritório da gravações A Voz de Deus retornando para servi-los. Eles foram calorosamente recebidos na casa do pastor Seth, que gentilmente abriu sua sala de estar para ser o local de reunião para as atualizações dos tablets. O trabalho começou imediatamente. Os crentes trouxeram seus tablets para serem atualizados com o conteúdo mais recente. Alguns tablets estavam sem cartões SD, mas o Senhor havia trabalhado em ambos os lados e inspirado o irmão Jacques a trazer alguns cartões SD extras. E todas as pessoas que precisavam receberam um. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Bom, sabemos que nada acontece por acaso, irmão Steven, especialmente quando estamos servindo a palavra à noiva de Cristo. Amém. Bom, depois de sair de Bokenge, os irmãos viajaram para um segundo local de reunião a cerca de 10 quilômetros e, mais uma vez, os tablets foram atualizados, os cartões SD substituídos e os crentes foram servidos, né? Então algo lindo aconteceu, eles relataram. Ali mesmo, os irmãos começaram a tocar os sermões do irmão Branham em seus tablets recém-atualizados. Diferentes mensagens encheram a sala ao mesmo tempo. Com aleluias subindo e a unção descendo, o irmão Jacques aproveitou a oportunidade para encorajar os crentes sobre a importância de ouvir a mensagem e restaurar o irmão Branham atrás do púlpito. A resposta foi alegre e cheia de entusiasmo, e eles oraram juntos naquele momento precioso. Com o trabalho concluído e as estradas em boas condições, o irmão Jacques e o irmão Rodin decidiram retornar ao escritório no mesmo dia. Quando os irmãos voltavam, passaram novamente por Bokenge no início da tarde e encontraram algo que tocou profundamente seus corações. Vários irmãos tinham viajado mais de 20 quilômetros remando em canoas, na esperança de ter seus tablets atualizados enquanto os irmãos estavam em Bokenge. Chegaram a Bokenge apenas para descobrir que a equipe da gravações A Voz de Deus já tinha partido. Mas o Senhor, que sempre conhece as necessidades de seus filhos, fez com que a equipe da gravações A Voz de Deus voltasse ao mesmo lugar bem a tempo de servir a esses crentes fiéis. Alguns de seus tablets estavam completamente descarregados, mas o irmão Jacques trouxe uma fonte de alimentação que permitiu carregar e atualizar todos os dispositivos. No total, 37 cartões SD foram distribuídos naquele dia. Todos os crentes expressaram seus sinceros agradecimentos ao irmão José e a toda a equipe da gravações A Voz de Deus. Os irmãos finalmente chegaram de volta a Mbandaka, pouco depois das 6 da tarde,
tendo servido os crentes em vários locais em apenas um único dia, algo que nunca teria sido possível antes, se as condições da estrada fossem as antigas. O irmão Jacques concluiu seu relato com estas palavras simples, mas poderosas. Verdadeiramente, o Senhor esteve conosco nesta pequena viagem, que Ele seja louvado para sempre. Amém. Ele realmente merece os louvores. Bom, obrigado, irmão Jacques. 2 irmãos viajando quase 320 quilômetros de motocicleta, carregando cartões SD, fontes de alimentação, encontrando irmãos em salas de estar, debaixo de árvores, e garantindo que corações famintos recebessem seu alimento espiritual fresco a seu tempo. Deus abençoe nossos irmãos e aqueles crentes que viajaram por horas em canoas para ter a oportunidade de atualizar seus tablets. Verdadeiramente, que fé, que dedicação. Eu estava pensando, irmão Levi, que esses são as atuais rainhas de Sabá, mas em nossos dias. Amém. Eles são. Eles têm a oportunidade de ver alguém maior do que Salomão. Queremos agradecer a esses irmãos por seu serviço fiel à obra, independente das dificuldades que tenham que enfrentar. E obrigado a todos que tornam esse trabalho possível por meio das suas orações e apoio. Deus os abençoe. O próximo relato vem do nosso irmão Marcel Muleba, que é assistente do irmão Mali, nosso responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus, de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Em julho passado, nosso irmão organizou um acampamento para jovens. O irmão Marcel e um grupo de voluntários passaram 3 meses se preparando para este evento. Eles registraram os participantes, aprenderam e ensinaram hinos, se reuniram com acompanhantes e monitores, prepararam o local do acampamento e organizaram o transporte. Eles até realizaram noites de consagração e entrega deste evento nas mãos do Senhor. Foi necessário muita oração e planejamento cuidadoso, mas o Senhor fez tudo acontecer de uma maneira maravilhosa. O acampamento foi aberto a jovens de 14 a 28 anos, solteiros, com contas ativas na Young Foundations, que completam regularmente os questionários sobre a mensagem e são detentores de troféus da Young Foundations. O objetivo era colocar esses jovens crentes em contato direto com o próprio autor da palavra. Na noite de sábado, 12 de julho, 2 ônibus partiram da cidade de Kinshasa, levando os jovens campistas e seus acompanhantes. A distância entre Kinshasa e o acampamento era de aproximadamente 400 quilômetros e levava de 6 a 8 horas de viagem, mas, durante o trajeto, a atmosfera nos ônibus era absolutamente celestial. Um dia estaremos lá no acampamento, onde os santos estão acampados em toda a extensão da terra. Deus e seus filhos se regozijarão para sempre. Oh, uau! Ouvir isso enquanto estão a caminho de um acampamento seria sem dúvida especial. Amém. É perfeito. Nossos amigos relatam que o irmão Brana mencionou a palavra acampamento várias vezes ao longo da mensagem, enquanto eles estavam literalmente a caminho do acampamento de jovens. Todos interpretaram isso como uma confirmação poderosa de que Deus estava guiando cada passo, e isso com certeza trouxe muito estímulo entre os jovens. O acampamento reuniu 120 jovens campistas e 50 acompanhantes de diversos lugares, como Kinshasa, Luanda de Angola, Matadi e até 3 irmãos que vieram da República do Congo. O tema do acampamento era o mesmo tema dos acampamentos Still Waters, do início deste ano. O ministério de fita é igual à palavra. Todos os jovens tinham sua própria camiseta com o logotipo impresso. Como não podiam fornecer tablets Ágapo para todos durante o acampamento, eles deram a cada participante um fone de ouvido MP3, com um cartão de memória de 16 GB, contendo todos os sermões do irmão Brana em francês. E esses não eram apenas empréstimos. Esses tocadores de MP3 foram dados a eles de forma permanente. Até hoje, esses jovens continuam a usá-los, ouvindo a voz de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar.
eles também recebem pequenos blocos de notas para tomar notas durante suas horas de meditação. Uau! Isso é incrível! Especialmente esses tocadores de MP3. Os jovens foram certamente equipados para manter sua caminhada espiritual muito tempo depois do fim do acampamento. E quando chegou a hora de meditação, os jovens foram levados até a margem do Oceano Atlântico. Eles fizeram a hora de meditação ali mesmo, em um local isolado, onde podiam ouvir as ondas do mar batendo na areia e o vento soprando nas árvores. Que maneira incrível de encerrar o evento e que momento especial deve ter sido para esses jovens. Sem dúvida. Além da hora de meditação, o acampamento ofereceu brincadeiras, atividades à beira-mar e até fogueiras onde eles podiam cantar, assim como fazemos no Still Waters. A terça-feira do evento foi um dia especial em que os jovens saíram para fazer trabalho evangelístico. Cada jovem recebeu folhetos fornecidos pelo nosso escritório de Kinshasa e foram à cidade para compartilhar as boas novas, a mensagem do tempo do fim. Eles testemunharam, distribuíram folhetos e convidaram as pessoas para participar do culto noturno, o qual daria a oportunidade a todos de ouvir a palavra pura de Deus dirigida por seu profeta, o irmão Branham. Esses esforços produziram resultados maravilhosos. O Senhor tocou o coração de 26 pessoas que se apresentaram e queriam ser batizadas. Amém. Isso inclui 4 residentes de Sianfumu, aos quais esses jovens apresentaram a mensagem durante os esforços de evangelização e se apresentaram para receber o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. 26 almas acrescentadas ao reino. Louvado seja o Senhor! O irmão Marcel nos mencionou que os testemunhos que vieram deste acampamento são incontáveis. Eles estão muito gratos ao Senhor por lhes dar tal momento e reiteram que o propósito desses eventos é proporcionar as mesmas oportunidades aos jovens que talvez não possam visitar o Still Waters, mas podem desfrutar da maravilhosa visitação do doce Espírito Santo de Deus ao ouvir a mensagem do profeta de Deus. Amém. Irmão Marcel, juntamente com toda a equipe de irmãos e irmãs que participaram deste acampamento, queremos sinceramente agradecer por seus sacrifícios e cremos que somente a eternidade revelará plenamente o resultado duradouro desta obra. E agora, temos um testemunho maravilhoso que gostaríamos de compartilhar, de um irmão que prometeu ao Senhor que, se ele lhe concedesse o emprego para o qual ele estava sendo entrevistado, ele doaria um tablet ágapo, crendo que isso seria uma bênção para outras pessoas. Deus provou ser fiel e ele cumpriu sua promessa. Aqui está o testemunho do irmão. Nosso irmão diz: em dezembro de 2024, encontrava-me em uma viagem de ônibus de Dar es Salaam a Kahama, cheio de expectativa e esperança, pois estava indo para uma entrevista de emprego logo após concluir meus estudos universitários. Era um momento crucial na minha vida e eu queria aproveitá-lo ao máximo. Durante a viagem, ouvi o sermão proferido pelo profeta de Deus: não te estribes no teu próprio entendimento. Ouvi atentamente pelo meu celular e fones de ouvido. A mensagem poderosa ressoou profundamente dentro de mim, tocando meu coração e levando-me a um momento de reflexão. Depois de absorver essa mensagem profunda, eu disse baixinho e sussurrei uma oração sincera a Deus. Naquele momento de sinceridade, fiz um voto: Senhor, se tu me concederes este emprego, eu o honrarei, dando-lhe o dízimo do meu primeiro salário. Além disso, do restante dos meus ganhos, doarei 50% para o tablet ágapo do Ministério da Gravações A Voz de Deus. Meu objetivo é assegurar que essa voz gravada do profeta alcance uma noivinha em algum lugar do mundo. Ele continua: sou imensamente grato a Deus por responder às minhas orações e fiquei muito feliz ao conseguir um emprego em março de 2025. Senti-me verdadeiramente abençoado e louvei ao Senhor por sua fidelidade em minha vida. Quando recebi meu primeiro salário, estava ansioso para cumprir meu voto.
Calculei meus ganhos e reservei o dízimo, reconhecendo-o como uma oferta de gratidão a Deus. Do valor restante, destinei 50% para a doação de um tablet Ágapo, sabendo que essa contribuição ajudaria a espalhar a mensagem do profeta para irmãos e irmãs em todo o mundo. Ao compartilhar este testemunho, quero expressar minha profunda gratidão pela fidelidade contínua de Deus em minha vida. Ele me mostrou que ouve nossas orações e responde àqueles que confiam nele de todo o coração. Dou toda a glória a Deus, pois ele merece cada grama de louvor. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Seu irmão em Cristo da Tanzânia. Oh, que testemunho maravilhoso, irmão Levi! Gosto muito como esse irmão se alegrou e foi abençoado ao ouvir aquela mensagem, aquela voz. E o Senhor colocou em seu coração que alguém se sacrificou para que ele pudesse receber aquela bênção naquele ônibus e que ele faria parte de possibilitar que a próxima pessoa pudesse ouvir e compartilhar a mesma bênção. Isso é maravilhoso. Que grande coisa para continuar retribuindo. Sim, irmão, com certeza. E por fim, antes de encerrarmos hoje, gostaríamos de compartilhar o quanto estamos entusiasmados com os novos produtos que acabaram de ser lançados em nosso site brana.org. Há algumas novidades excelentes neste momento, incluindo novos moletons com capuz, novos designs de camisetas e um novo Tablet Hero Plus atualizado, que é mais rápido e tem uma bateria com maior duração do que a versão anterior. Tem sido encorajador ver a resposta que já recebemos e estamos entusiasmados por disponibilizá-los à noiva em todo o mundo. É ótimo saber disso, irmão Steven. Na verdade, recebemos muitas perguntas sobre se haveria um calendário Dias Memoráveis de 2026 e estamos felizes em dizer que já está disponível para encomenda. E nós gostamos muito do tema As Águias se Reunindo, e você verá que o design reflete perfeitamente a inspiração. Sabe, ao longo dos anos, recebemos alguns presentes maravilhosos da Gravações A Voz de Deus nesta época do ano, e passamos a esperar e ansiar por eles. E cada ano é sempre uma bênção. E este ano não é diferente. Sim, eu concordo com certeza. É sempre maravilhoso ser identificado com esta mensagem, com as roupas e com tudo o que fazemos. Faz parte das nossas vidas. Sim, irmão. É verdade. E sabendo que é a época em que nos lembramos, sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no Natal, mas como disse o profeta, nos lembramos do maior presente que o Senhor nos deu. É maravilhoso recebermos esses presentinhos que continuam nos apontando a esse grande presente. E por isso, obrigado, irmão José. Obrigado, Gravações A Voz de Deus. E obrigado a todos que trabalham nos bastidores para disponibilizar esses produtos. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Estejam atentos às atualizações em nossos canais habituais, WhatsApp, nosso aplicativo Lifeline e o site brana.org. E irmão Levi, obrigado por ser meu co-apresentador hoje. Foi maravilhoso tê-lo no podcast. Obrigado, irmão Steven. Foi muito bom estar aqui com você hoje. E para todos que estão ouvindo, rogamos que o Senhor os tenha abençoado ricamente com um maravilhoso período de férias. E até a próxima, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.